Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo da bike. Fomos conhecer a Arena Radical, um clube com foco em ciclismo e skate, um lugar onde os amigos se encontram, é muito legal. Vamos lá conhecer? O Arena Radical, na verdade, é um clube da comunidade que, diante de uma lei municipal, intitula espaços públicos para a gestão de associações privadas, para desenvolver o trabalho social, esportivo, o que por estatuto é fim daquelas associações. O Arena Radical é um clube voltado para o esporte de radical com estrutura. Então, a gente tenta ofertar todas as estruturas básicas para um desenvolvimento de esportes considerados radicais, skate ou até a bicicleta em si, de uma maneira segura, orientada e segura, né? Então as pistas, o formato com que elas são feitas, o material, a instrução com o professor, os equipamentos de segurança, tudo é voltado para o desenvolvimento da criança ou do adolescente, até do adulto que vem praticar de uma forma segura. E ando de BMX desde os meus 15, andei dos 15 aos 18, mas brincando porque eu sou de Brasília, né? Então tem 10 anos que eu moro em São Paulo. E voltei a andar de BMX porque conheci uma galera que já anda de BMX, eu ando de bicicleta também. Fora BMX, eu uso a bicicleta como o meu meio principal de transporte, que é uma outra bicicleta, que é uma Aro 700, né, que eu uso mais para a cidade, e a BMX a gente usa aqui na pista, né? E aí é o momento que a gente vem aqui para se divertir, para encontrar, para arrumar a pista. E assim, a bike, ela une assim, né, cara? Ela causa esse impacto na vida das pessoas. Cara, eu comecei a andar desde pequeno, felizmente tive que parar, e depois de velho eu peguei de mão de novo e tô até hoje andando de BMX. Cara, a Arena eu conheço há muito tempo, só que eu tô curtindo ela agora, porque eu passava aqui, via o pessoal, babava, mas não vinha ver por, sei lá, falta de propaganda, alguma coisa assim, iniciativa própria mesmo, que eu não achava que era um lugar tão legal como é. Hoje precisa estar aparecendo aqui, preenchendo uma ficha de cadastro e utilizando as estruturas, né? A gente tem desde um simples espaço aberto para treinamento, a pessoa vem com o equipamento dela e pratica dentro da estrutura, dentro das pistas, ou tem gente que vem para fazer aula de um desenvolvimento técnico de uma modalidade em si, de um BMX Dirt, ou de um BMX Race, ou de skate. A gente tem um site www.arenaradical.com.br. Vamos ver mais uma super dica do nosso mega especialista Mário Cana, de como consertar a nossa bike. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje a gente vai ajudar você a detectar os problemas na sua bicicleta. Muita gente aqui na loja pergunta de quanto em quanto tempo você deve levar na oficina para fazer a revisão. Isso varia muito, não é igual o carro que você tem o odômetro e leva numa quilometragem X. O ideal na bicicleta é você sempre acompanhar o funcionamento da bicicleta e ela sempre vai te dar alguns sinais do que está acontecendo. E principalmente por ruído, vibração, isso é fácil de você entender e fazer um teste rápido para saber o que você precisa mexer ou ajudar, quando levar no mecânico, a dar uma orientação do que você acha que está ruim, vai ajudar o serviço a ficar melhor. O primeiro passo é dividir a bicicleta em 3 partes. Nós vamos ter a parte da frente, a parte do meio e a parte de trás. A parte da frente, por exemplo, o barulho surge quando você gira a roda, quando você está andando, aí provavelmente é um problema ou no cubo ou no freio. Se é um barulho tec, 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 pode ir direto no freio que com certeza ou a pastilha está pegando, a roda está desalinhada, ou ruído intermitente pode ser também no cubo, ou um ruído direto constante, provavelmente é no cubo. Se não, quando você vira a bicicleta e você ouve algum barulho,
caixa de direção. Então você já eliminou a outra parte, tá? Na parte do meio da bicicleta, quando você pedala, também faz um tec-tec-tec, provavelmente é ou câmbio dianteiro, raspando na corrente, pode ser pedal fazendo barulho, pode ser central solto. A diferença principal, quando você gira livre ou quando você gira com carga, botando força. Quando você girar com força e fizer barulho, provavelmente é central. Ou pedal, não vai ser câmbio. O câmbio ele vai fazer barulho mesmo quando você estiver girando devagar, sem carga, igual a gente está virando aqui no cavalete, certo? Um ruído que aparece às vezes no meio da bicicleta e não é da parte motriz, às vezes está aqui no canote e selim. Por quê? Canote mal apertado ou a própria blocagem está frouxa ou sem lubrificação. Faz o seguinte teste, está andando, tira a bunda do selim e vê se o barulho se mantém. Se ele continuar, não está aqui. Se parar, tira o canote, lubrifica, revê o aperto do selim com o canote. Super simples de fazer. Vamos passar para a parte de trás. Mesmo esquema da dianteira. O ruído é intermitente, quando você gira, você está pedalando. Se esse barulho for intermitente, é no cubo, provavelmente. Ou na roda livre, que é esse sistema que permite você girar o pedal para trás, tá? Faz esse teste, gira a roda para frente e para. Se subir um ruído muito alto, você tem problema nos rolamentos do cubo, tá? Se não for aqui o barulho, for intermitente, tec, 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 checa freio, checa o câmbio, a posição do câmbio, se ele não raspa a corrente em nenhum lugar, tá? Se o aro não está desalinhado. Você está com dúvida se a sua bicicleta está com algum problema, algum ruído estranho? Consulte seu mecânico ou algum amigo mais experiente ou manda um e-mail para a gente no cana@ciclourbano.com.br que a gente tenta te ajudar. Valeu! No próximo bloco, vamos conhecer a história de uma menina que para o trânsito por uma razão bem legal. Fica aí, a gente já volta. Vamos conversar agora com Fabrício Valério. Ele é autor de um livro infantil que conta a história de uma menina que para o trânsito por uma razão bem legal. Vamos lá ver? Olha, eu tenho evidente, acho que como todo mundo, tem uma relação afetiva que vem da infância com a bicicleta. Andei muito de bicicleta quando criança, quando adolescente e depois um pouco já depois da adolescência, quando jovem, já trabalhando. Essa é a minha relação com a bicicleta. São várias ideias que confluem, que vão como se fossem rios que vão para um rio maior. Mas a primeira ideia que veio um start foi quando eu assisti um microdocumentário, uma reportagem muito curta sobre as crianças no Pipe em Amsterdã em 1972. Que eu acho incrível porque foi um movimento em que as crianças tomaram o protagonismo. E isso me encanta quando a criança é protagonista de um questionamento. E as crianças são, a todo instante, protagonistas de questionamentos. Então eu acho que quando eu vi esse movimento de crianças holandesas fechando uma cidade, fechando uma parte da cidade, num bairro operário, para poder usar aquela rua não só como achar um outro uso para aquela rua, um uso para o lazer, eu achei aquilo muito interessante, aquilo me provocou. Isso me pareceu outra coisa totalmente inspiradora para escrever este livro, né? Que é um conto cumulativo, né? A cidade está acumulada, as pessoas moram em condomínios, as pessoas moram em prédios, empilhadas, uma em cima das outras. Existem os estacionamentos, né, verticais, que são carros empilhados. Esse acúmulo de coisas, que talvez seja o ponto nevrálgico desse conto acumulativo, que é como o conto da velha fiar, que vão somando coisas, né? Estava velha, e vai somando. Eu vou somando porque é uma soma. A cidade é uma soma, o trânsito é uma soma,
alguém precisa parar essa soma, para ver se a gente está somando de fato. Eu não vejo que a gente esteja somando. E eu acho que o discurso mais interessante nesse caso, para fazer com que a gente todos parem, seja uma criança, o portador desse questionamento. Então eu fiz um pouco esse foi um pouco o caminho de como eu cheguei nessa história. É gozado porque assim, a gente fala, quando eu jogava bola lá de moleque, era um contra a rapa, a gente contra a rapa. Então essa sensação de que é a bicicleta contra a rapa. E como aparecem muito mais veículos do que bicicleta no livro, porque é uma bicicleta contra um carro, um táxi, um ônibus, um helicóptero, uma ambulância e uma moto, as crianças falam, o livro do carro. Isso foi muito interessante para mim. Se eu povoasse, como está povoado de carros, que de fato é o que é o objetivo, é mostrar um contra o resto, as crianças falam aquele livro do carro. Mas elas leem bastante, porque como é a estrutura de um conto cumulativo, ou acumulativo, depende da forma como você queira chamar, a história fica muito como uma canção que se repete a todo instante. Então a criança quer ler de novo. Então, nos poucos exercícios que eu tive com algumas crianças de ler junto, elas queriam ler de novo para poder memorizar. E vão memorizando cada etapa da história. Acho que só meu filho, dos que eu conheço, que é para quem eu dedico o livro, ele diz, é o livro da bicicleta do papai. A menina para um trânsito para um senhor idoso atravessar a rua. A ideia é unir os dois pontos, da vida. Eu acredito muito no que é cíclico, né? O ciclo é um tráfego, é um trânsito, né? É o início, você vai circulando, né? Isso tem a ideia de tráfego, de trânsito, de deslocamento, né? E eu pensei nesse ciclo de uma menina que para um trânsito para um senhor atravessar a rua, que é o que a criança vai descobrir no final. Desculpem o spoiler. E tanto a criança quanto o idoso são as duas pontas desprezadas pela cidade. Então, para além de uma questão de como a gente vai usar a cidade, é como a gente vai enxergar o próximo. Fomos conhecer um aplicativo gratuito que ajuda o ciclista em qualquer situação. Vamos lá conhecer? O Bike Ajuda é uma plataforma colaborativa de ajuda ao ciclista. Então a gente criou uma rede de ajuda mútua onde o ciclista, quando ele tiver algum problema mecânico ou de roubo e acidente, ele pode contar com uma rede colaborativa de ajuda. Então ele tem um aplicativo, né, um aplicativo no celular, que ao furar o pneu da bicicleta, um exemplo, ele aperta um botão de ajuda mecânica, ele informa alguns dados e ao apertar no botão, ele vai acionar uma rede um raio de 5 km, todos os ciclistas mais próximos para ajudar. Então se ninguém me ajudar num tempo de 2 minutos, eu vou te mostrar onde que é a bicicletaria mais próxima para você empurrar. Então você não fica na mão. Então na questão do roubo, ele tem um botão de emergência, onde ele clicou no botão, ele faz um atalho para a polícia militar, então ele disca para a polícia militar e já marca no nosso mapa qual a localização que aconteceu aquilo. Então a gente já tem na próxima fase do aplicativo uma integração maior com o poder público, então, já está desenhado, já está em negociação, e na fase 3 do aplicativo agora a gente vai desenvolver um sensor, um dispositivo de rastreamento. Então isso tudo já está em desenvolvimento, já em breve aí já temos novidades. A ideia surgiu, eu sou ciclista, então eu utilizo a bicicleta como meio de locomoção. E um dia indo para uma reunião na região da Faria Lima, em São Paulo, eu furou o pneu da bicicleta e eu não tinha nem remendo, não sabia trocar o pneu.
E aí eu entrei no meio da ciclovia desesperado ali e perguntei se alguém poderia me ajudar. Então, em 5 minutos, veio um rapaz e falou, eu consigo te ajudar. Aí ele trocou o pneu para mim, fez um remendo e eu consegui ir para a reunião. E aí quando eu saí dessa reunião, eu falei, precisava otimizar esse processo, encontrar um mecanismo para isso. Então, como eu sou da área de tecnologia, na hora eu falei, preciso vou montar ali um aplicativo. E aí já veio a ideia de ser Bike Ajuda, o nome, para mostrar que essa é uma ajuda para o ciclista. E veio tudo a calhar, né? Então essa questão de acontecer isso comigo, a tecnologia, juntou tudo e a gente conseguiu montar o aplicativo. E o objetivo maior do aplicativo é incentivar o uso da bicicleta, porque a gente vê que um dos pontos que o pessoal mais reclama hoje em dia é a questão de falta de segurança, na questão de roubo e furto de bicicleta, e a falta de infraestrutura caso aconteça algum problema mecânico. Então, para participar do Bike Ajuda, basta baixar o aplicativo, e aí você faz um cadastro, e na hora do cadastro você se cadastra como Biker Ajuda. Então, quando você se cadastrar assim, você se torna um membro dessa rede de ajuda. Porque a gente vê que hoje os ciclistas se ajudam muito já. Então, automaticamente, isso já acontece e a gente está otimizando o processo. E funciona no Brasil inteiro. Após o intervalo, vamos bater um papo com o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Sérgio Aveleda. Fica aí, a gente já volta. Fomos bater um papo sobre bike com o secretário municipal de Mobilidade e Transporte, Sérgio Aveleda. Vamos lá? Primeira infância, aproximadamente 4 anos de idade, eu ganhei de uma tia-avó a minha primeira bicicleta. Um vizinho da casa dela tinha bicicleta, eu não tinha. E ela, uma senhora aposentada, com muito esforço, me presenteou no Natal com uma bicicleta. Uma Caloi vermelha, pequenininha. E eu me lembro de ficar andando na frente da casa dela, na calçada. E eu adoraria comprar uma igual. Sabe o que eu procuro no Mercado Livre, mas é muito cara. Tem uma recordação imensa, sei exatamente a cor, todos os modelos. Lembro de ter aprendido, eu ganhei ela com rodinha. E depois eu lembro o dia que meu pai, no estacionamento do prédio onde a gente morava, na garagem, ele me ensinou, ele ficou lavando o carro e ele me ensinou a andar sem rodinha. Lembro nitidamente disso. Terminada a fase da adolescência, aos 12, 13 anos, onde eu fui morar, um lugar que não era fácil andar de bicicleta, eu larguei e eu só fui reencontrar a bicicleta e a atividade física, na verdade, aos 38 anos, quando eu presidi a CPTM e nós decidimos fazer a ciclovia do Rio Pinheiros. E aí nós começamos a obra e começamos a receber muitas críticas dos ciclistas de São Paulo. E aí eu chamei eles no meu gabinete e falei, olha, vamos conversar, nós queremos acertar. Eles disseram, não, mas aqui o senhor não vai entender as críticas. Você precisa andar com a gente lá na ciclovia. Aí eu arrumei uma bicicleta emprestada, uma bicicleta simples, não tinha nenhuma sofisticação, e fomos andar juntos. Eram 14 quilômetros para ir, 14 para voltar. E eu fui bem nos primeiros 14 quilômetros, me senti um atleta. Falei, isso aqui é fácil. Na volta eu descobri, porque eu fui bem, o vento era a favor. Na volta o vento era contra, e aí o sofrimento começou. Um dos ciclistas, o André Pasqualini, que até hoje é muito amigo, ele me ofereceu a bicicleta dele. Ele falou, vai, termina com a minha, que é mais fácil. Eu terminei muito cansado, mas eu fiquei encantado. E a partir dali eu comecei a usar para inspecionar a obra. Quando a ciclovia ficou pronta, até hoje eu tenho muito orgulho de ter participado daquele projeto, eu comecei a usar a ciclovia com a bicicleta, aí eu mudei aqui para a região da Bela Vista e trabalhava no metrô aqui no centro. E nessa ocasião eu decidi começar a vir trabalhar de bicicleta. Aí dois amigos, o André Pasqualini e o Leandro Valverde, os dois ciclistas, me ensinaram por uma semana. Começamos num sábado a escolher o itinerário, como conviver com o trânsito, ônibus, cruzamento, ultrapassagem, cuidados. E aí eu comecei. Eu vinha 2 vezes, 3 vezes por semana para o metrô de bicicleta e aos poucos isso foi se incorporando e eu comecei realmente a usar no meu cotidiano. Eu ainda tinha carro, aí por razões profissionais fui morar no Rio de Janeiro, eu não levei meu carro. Lá eu me deslocava de ônibus e bicicleta e táxi. Depois eu fui morar no exterior, na Cidade do México, também não tive carro, comprei uma bicicleta, fazia quase todos os meus deslocamentos de bicicleta. Quando eu voltei para São Paulo em 2015, eu vendi meu carro e passei a incorporar a bicicleta completamente no meu cotidiano de deslocamentos. O encontro, várias coisas. Atividade física,
Eu não tenho nenhuma alegria de fazer outro tipo de atividade física, a não ser caminhar, eu gosto muito de caminhar. Mas a bicicleta é uma alegria imensa. Dia bom é dia em cima da bicicleta. Um domingo que eu consigo sair e aí e me manteve o condicionamento físico. Segundo, é lúdico. Vir trabalhar de bicicleta melhora o meu humor. Me lembra essas cenas de infância. É muito comum, eu estou fazendo uma manobra, uma curva, vem uma memória de um tempo da infância. Então, ela revigora a minha alegria, o meu humor. E terceiro, por acreditar que a mobilidade ativa é uma bela alternativa para as cidades. Para a redução das emissões, as cidades não podem. Nas cidades grandes, o transporte é o maior poluente. Se nós conseguíssemos resolver a equação da poluição gerada pela locomoção das pessoas, nós melhoraríamos imediatamente a qualidade do ar das cidades. E a bicicleta contribui muito para isso. A bicicleta contribui para um deslocamento de baixíssimo custo. O deslocamento de ônibus, de carro, de táxi, todos eles têm custos elevados, energia, pneu, manutenção de via, o custo da manutenção das ruas, das avenidas, tudo é muito elevado. Se todos ou mais pessoas pudessem usar a bicicleta, esses custos são mais baratos para todos nós. Então a questão ambiental, a questão de custo, a questão de viver a cidade, a bicicleta te integra ao espaço urbano. O carro, ele te divorcia do espaço urbano, porque você vai de vidro fechado, ar-condicionado, música ambiente. Agora, eu não tenho preconceito contra nenhum meio de deslocamento. Todos fazem parte de um sistema. Nem todos podem pedalar. Nem todos têm disposição de pedalar. Então, nós temos que fazer a bicicleta se integrar ao sistema. Ela precisa ser integrada ao sistema de transporte público, conviver com os demais meios de transporte. Enfim, a gente tem que olhar para o transporte como um sistema de diferentes modais, todos devem ser integrados. Quero dar um recado para quem é ciclista e para quem não é ciclista. Para quem não é ciclista, prova. Experimenta. Vai um dia, um domingo, passear. A gente tem as ciclofaixas de lazer, que a gente gosta tanto desse programa, os parques. É uma sensação muito boa. Não se intimide com a condição física. Nós aqui fazemos toda quarta-feira um pedal. Esses dias um colega, só fotógrafo, ele foi registrar. Falei, você não vai com a gente? Não, eu não aguento. Falei, não, vamos. Ele foi. Não larga mais o pedal, toda quarta-feira já emagreceu. E ele dizia, eu não vou aguentar. Ele aguentou. Ele fez o pedal, ficou super feliz quando chegou. E quem é ciclista, eu daria 2 recados. Primeiro, nós acreditamos na bicicleta. Acreditamos que a bicicleta é um meio de instrumento. É claro que ao dizer isso, eu estou dizendo o seguinte, nós vamos incentivar o uso da bicicleta. Vamos rever eventuais equívocos em qualquer implantação de política cicloviária, mas a bicicleta é um valor muito importante para essa administração. Nós vamos olhar sempre para a bicicleta como algo importante. E um último recado, o ciclista tem que respeitar o pedestre. Mesmo na ciclovia, se o sinal está vermelho, se o pedestre está atravessando, a prioridade é sempre do pedestre. O Dilma falou isso pra gente. O trânsito é uma pirâmide. O mais forte protege o mais fraco. O ciclista em relação ao pedestre é mais forte. É o ciclista que tem o dever de cuidado sobre o pedestre. Então eu digo aos meus amigos ciclistas, mesmo na ciclovia, a prioridade é sempre do pedestre. Bom, pessoal, o programa fica por aqui. Mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, viagens, reportagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente, vamos pedalar?